Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós estamos aqui diretamente do Inova Week, uma organização da Universidade de Vila Velha, a UVV. E se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, nos siga nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem a honra de receber Alessandro Heller. Ele que é professor aqui na UVV e um empreendedor na área de gastronomia. Alessandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado pelo carinho do convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder bater um papo e com certeza vou aprender bastante com os dois aí. Bacana. Cara, a gente está vindo uma reforma tributária e muito se discute sobre as potencialidades do Espírito Santo e eu vejo assim... Todo mundo comenta sobre o potencial que a gente tem de desenvolver o turismo e todo o ecossistema que está alinhado, né, a ele. Né? E você faz diversos projetos e programas que justamente desenvolvem essa questão da gastronomia, a experiência, né, das pessoas em comer bem, em conhecer a cultura local. Então eu queria conhecer um pouquinho mais de como que funcionam esses projetos e sobre a ótica do empreendedorismo também, como que você concebe cada um desses projetos também? Bom, é muito bacana você falar isso, porque é uma junção de diversos fatores, né, o que fazem um estado crescer, né? Tem a parte da economia, a parte de produção, a indústria do Espírito Santo, que a gente tem a nossa potencialidade, a nossa força, mas por muito tempo a gente ouve falar que o Espírito Santo tem um potencial turístico muito grande, né? Isso é uma coisa que eu ouço há 20, 30 anos. O Espírito Santo tem muito potencial turístico. E esse potencial vai virar realidade quando, né? É a pergunta que se faz. Mas eu acho que com essa mudança da matriz, exatamente em especial do ICMS, né? Eu acho que isso faz uma necessidade mesmo dos municípios se reinventarem e gerarem mais consumo em cada município, né? Trazer esse consumo para a parte interna, né? Hoje em dia a gente precisa se preocupar não só em produzir e vender para fora, mas a gente tem que gerar um consumo interno realmente grande para que a gente possa ter de fato esse resultado financeiro que é necessário para a gestão das prefeituras nos diversos municípios do estado, em especial alguns que realmente têm características de muita produção, de levar o produto para a parte de fora e consumir muito pouco internamente. E a gastronomia, sem dúvida, é um caminho importantíssimo para isso. A gente entende isso claramente. Aqui na Universidade de Vila Velha, a gente oferta aqui o curso superior de gastronomia, o curso superior de panificação, exatamente com o foco de formar gestores e empreendedores na área da gastronomia, na área da panificação, que possam, de fato, alavancar cada vez mais esse mercado que está presente no dia a dia da gente, de manhã, de tarde, de noite. Mas quando a gente fala de turismo, como você já mencionou, isso é um ingrediente importantíssimo para esse mercado, porque quando a gente fala de turismo forte em qualquer país do mundo, os países desenvolvidos na parte turística, todos esses países têm uma gastronomia muito desenvolvida também. Tem uma gastronomia muito forte, muito presente, muita oferta, né? Se a gente falar de França, Itália, Espanha, Portugal, países que recebem muito turismo, tem uma gastronomia muito desenvolvida, não só de produto, mas também muito bem elaborado, mas também muito bem distribuído, né? Em cadeias de distribuição aí nos diversos municípios aí. Então você consegue essa oferta de uma forma muito eficiente, muito clara e um serviço realmente de qualidade. Eu acho que essa transformação é a transformação que o Espírito Santo precisa fazer e a gente está aí para poder contribuir com isso nas diversas frentes que eu trabalho, né? Perfeito. Dentro dessa linha da educação, pegando os cursos da UVV, uma das pautas também é o empreendedorismo para aquele empreendedor que tem vontade de constituir ali uma unidade, uma operação ligada à gastronomia, ao turismo, para também ele ter as técnicas gerenciais e do empreendedorismo de uma forma geral? Sem dúvida. O curso superior de gastronomia da universidade, o curso superior de panificação, ele forma gestores na área. Não quer dizer que você não vai aprender a cozinhar e nem aprender a arte da panificação aqui. Vai sim, com certeza, e com os melhores. Mas além disso, você vai aprender, em especial, a gerir um negócio, que eu acho que é a maior carência, né? Existem grandes chefes de cozinha, grandes chefes padeiros, grandes chefes confeiteiros, que realmente fazem com excelência as receitas, preparam realmente pratos excepcionais, pães de muita qualidade, né? Receitas de sobremesas incríveis, mas que não sabem gerir o seu negócio.
Eu acho que essa, sem dúvida, é a maior deficiência. A gente tem exemplos de grandes chefes nacionais, de renome, destaque nacional e internacional, que quebraram inúmeros negócios, né? A gente tem vários exemplos disso. E aqui a gente realmente dá esse foco na parte de gestão, porque ele é ponto primordial para que possa ter sucesso no seu negócio. Todo CNPJ tem um objetivo. O objetivo dele é lucro. Ser sustentável. Ser sustentável, né? Não adianta, CNPJ não tem emoção, né? CNPJ é 100% na razão. A emoção está na cabeça do chefe, né? Do confeiteiro, do chefe padeiro, né? Do patissier. É a emoção, né? A arte que permeia muito esse ofício do trabalho que eu faço, está muito nessa parte emocional, mas a parte gerencial, de fato, ela tem que ser muito eficaz. E aqui a gente tem uma gama de disciplinas que dão esse conhecimento ao aluno para que ele possa, de fato, ser sucesso no mercado. E a gente tem, graças a Deus, muitos exemplos de cases de sucesso da UVB, né, que saíram daqui, que são grandes gestores, que têm redes de restaurantes, que tem não só restaurantes, mas que tem buffets, que são de destaque estadual e também fora do estado. A gente tem, por exemplo, eu posso citar um exemplo bacana, que é a Lucelaine, do Instituto Gourmet. O Instituto Gourmet é uma escola de culinária, né? E olha que legal, ela começou o projeto dessa escola de culinária aqui, em uma disciplina aqui chamada Projetos em Gastronomia, que o aluno tem que desenvolver um projeto na área, seja um restaurante, um bar, uma padaria, uma cafeteria, ou uma escola de culinária, e ela começou com essa escola de culinária projetando aqui dentro da UVV. Hoje ela tem a maior escola, maior rede de ensino de culinária da América Latina, é da Lucelaine, chama Instituto Gourmet. Tem mais de 100 unidades. Ela foi capa da Forbes recentemente, você imagina o faturamento que ela tem anual. Muito legal, né? E é realmente um exemplo muito bacana de aonde você pode chegar com a parte da gastronomia, que faz parte do dia a dia, como eu já falei, de todos nós. Uma das formas de dar oportunidade também para empreendedores locais está muito conectado com o propósito do Instituto Panela de Barro. Sim. Em que a gente comentava antes aqui, está presente, se eu não me engano, em 28 cidades, sim, aproximadamente daqui do Espírito Santo, com 40 projetos sendo tocados, né? Como que existe essa conexão entre essa formação, né, de profissionalização de indivíduos dentro da área da gastronomia, de criar novos negócios nesse setor, mas também a forma como você tem tocado aí, você dizia que praticamente todos os finais de semana, sim, existem projetos gastronômicos sendo feitos em diferentes cidades, e quais resultados você já consegue mensurar ao longo de todos esses anos que o Instituto consegue trazer para essas localizações? Cara, obrigado pelo comentário aí, né? Obrigado por ter falado exatamente do trabalho do Instituto, que é um trabalho que é feito por muitas mãos, né? Não é só por mim, né? Tem, né, várias pessoas que nos ajudam a contribuir e fazer do Instituto uma grande verdade e um instrumento de transformação para muitas pessoas, né? Posso destacar o nosso diretor executivo, que é o Eduardo De Stefani, que faz um trabalho muito bacana comigo, que pega junto comigo toda a equipe do Instituto para fazer de fato isso acontecer. Mas são vários outros parceiros, e a gente faz um trabalho muito conectado com as diretrizes do governo do estado, juntamente com o SEBRAE e a ADERES, para que a gente possa potencializar os negócios nos diversos municípios. Vou dar um exemplo claro. Existe um município aqui no Espírito Santo chamado João Neiva, fica 1 hora e pouquinho de viagem aqui da Grande Vitória. Esse município, há 5 anos atrás, começou um trabalho de desenvolvimento das queijarias no município, né? De uma forma mais eficaz, mais presente no governo, né? Há 5 anos aproximadamente. Veio um projeto de capacitação daqueles que produziam queijo lá nos municípios, só que 5 queijarias, poucas queijarias. Começaram a desenvolver esse trabalho no município, através do SEBRAE. Posteriormente, depois que eles estavam com o queijo já bem elaborado, criaram uma embalagem para o queijo, criaram uma associação, criaram um produto, né, melhor, né, desenvolveram esse produto tecnicamente melhor, levaram consultores, etc. Veio a fase de trazer visibilidade para esse produto. E nessa fase de visibilidade está muito conectada com o trabalho do Instituto. E a gente começou a fazer um trabalho lá para desenvolver, né, as queijarias do município e dar visibilidade a elas. Começamos a oportunizar essas queijarias a participar dos festivais que a gente realiza nos diversos municípios. Fomos gerando mais renda para eles, dando mais notoriedade a eles. Posteriormente veio o momento de a gente criar um festival para eles. A gente criou um festival chamado Rota dos Queijos, que está no 3º ano. Além disso,
O Instituto trouxe, a gente trouxe especialistas de mestres queijeiros de outros municípios para vir para cá, para poder ter essa conexão com os produtores aqui da região. Então a gente trouxe jurados dos principais concursos internacionais de queijos para virem participar dos festivais. Não só participar para dar aula, mas para visitar as queijarias, dar consultoria, veio um processo de transformação. Esse ano a gente teve a grata surpresa dessas queijarias serem premiadas nacionalmente. A gente está falando em 5 anos, uma transformação que veio dentro do município, que não tinha visibilidade nenhuma gastronômica. Hoje tem uma rota chamada Rota dos Queijos. As queijarias são visitadas nos finais de semana. Se criou-se um produto turístico para o município e, além disso, claro, gerando renda, gerando mais emprego, transformando a economia do município, que já é muito bacana, mas através das queijarias criou uma identidade regional para esse município. Assim a gente faz em diversos municípios, com o Socol lá de Venda Nova, né, que é um produto fortíssimo, que foi muito ajudado, essa construção da valorização do Socol através de diversas ações do Instituto. Recentemente a gente criou, juntamente com as iniciativas da Prefeitura de Pancas, um destino de turismo de aventura no norte do estado, que é o Festival de Balonismo de Pancas, também é um festival organizado por nós. O que balonismo tem a ver com gastronomia? Tudo. Tudo. Porque a gente criou o desejo de ir para Pancas, que é um lugar que pouco capixaba conhece, que é lindíssimo, que tem todo um apetite natural, uma oferta natural para o turismo de aventura, em trilhas, em voo livre, etc. A gente levou um festival de balonismo para lá, no qual veio também, claro, com isso, toda a parte de desenvolvimento da gastronomia do município para receber as pessoas de lá. E assim a gente está criando destinos e fomentando a economia em diversos municípios em ações como essa. Cara, parabéns por esse trabalho. Acho que a gente desenvolver e, de novo, criar essa cultura, né, de empreendedorismo, da turma entender ali que existe um potencial a ser explorado quando você coloca esse exemplo de Pancas. É como você falou, você tem um balonismo lá, todo mundo vai querer comer, todo mundo vai querer hospedar. Então você desenvolve aquela área. Inclusive, foi bacana, o Festival de Pancas é recente, né? Tem 2 meses atrás, mais ou menos. E aí teve uma pessoa que falou assim, rapaz, fui para Pancas, não tinha hotel, não tinha nada. Eu falei, graças a Deus. Falei, que bom que não tinha nada. Tá vendo a oportunidade para vocês empreenderem? Não tinha hotel vago, né? Não tinha vaga. Não tinha vaga, né? Os hotéis que tem lá já estão lotados. Que bom a oportunidade que tem para poder empreender nessas regiões, quando a gente transforma o olhar das pessoas, né, para essas potencialidades no Espírito Santo. Que tem muitas, né? Eu falei aí, a gente tem a parte do café, que é maravilhoso. Esse ano, o Espírito Santo ganhou os maiores prêmios de café da história do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito caracterizado pela produção do Conilon, né? A gente são os maiores produtores de Conilon do Brasil, né? Temos uma potência na produção de Conilon, né? Foi para a Bolsa agora, né? Sim, agora é recente. Mas o nosso Arábica, que tem pouca produção no estado, mas tem pequenos produtores de excepcional qualidade, ganhou pela primeira vez com o melhor arábica do Brasil. Esse ano a gente ganhou com o melhor arábica e o melhor Conilon. Olha só o que a gente está falando. E o prêmio é em Minas Gerais, meu amigo. O Coffee of the Year é em Minas, né? Então, em Minas, a gente ganhou como melhor arábica e melhor Conilon. Olha a força do Espírito Santo em relação ao café, né? E café é experiência, né? Os apaixonados, que há um movimento grande de valorização do café, eu não quero só provar o café. Eu quero lá entender como é que se produz o café, eu quero visitar a fazenda. Então, a gente está criando outros produtos turísticos para essas famílias, são pequenas famílias, né, com a produção muito restrita, que pode ampliar, né, o seu mix de negócio dentro da sua propriedade, transformando, dando a experiência de você vivenciar um dia a dia lá e provar um café lá perfeito, né, dentro desse clima que só lá você consegue ter. Você me lembrou de alguns pontos aqui, Alessandro, quando eu fui a São Bento, por exemplo, Bento Gonçalves, desculpa, lá diversas rotas, cara, belíssimas, muito voltado para a gastronomia. E quando você olha para Pedra Azul, para Venda Nova, por exemplo, cara, tem rotas ali que você consegue criá-las, né? A rota da cerveja, a rota dos produtos naturais, enfim, diversas coisas. E realmente é algo que tem que ser impulsionado e investido. E quando você começa a fazer esse movimento também,
e fazendo um paralelo, por exemplo, o crescimento econômico que vive Linhares, você começa a ter uma lacuna também de qualificação da mão de obra, não só olhando como oportunidade de empreendedorismo, mas também como uma capacitação a ser desenvolvida em toda a cadeia, né? Capacitação de garçons, de cozinheiros e etc. Como é que você vê hoje o desafio também de capacitar com o potencial crescimento que a gente tem? Olha também para Guarapari, Buenos Aires, que está se desenvolvendo. Então, diversos polos aqui em diferentes regiões que vão se desenvolver a partir do fortalecimento do turismo. Mas como que você vê esse desafio também na ponta ali dos empreendedores de ter mão de obra qualificada e como que a gente caminha, eventualmente, se isso for de fato um problema, para buscar essas soluções aí? Mas também? é um grande problema, sem dúvida é um grande problema. A carência de mão de obra é muito grande no estado, né? E a gente precisa formar pessoas para que possam ocupar esse local aí com excelência. Na gastronomia em especial, a gente tem muito característica de ser primeiro emprego de muita gente. O cara começa a trabalhar ajudando numa cafeteria, ajudando numa padaria, num restaurante, né? Ele vai aprendendo o ofício ali dentro. Eu comecei assim, eu comecei lavando pratos também. Comecei trabalhando, né, sem saber nada e fui aprendendo gradativamente, até que depois, claro, fiz um curso superior de gastronomia, fiz pós, fiz mestrado e tal, fui me capacitar. Mas comecei também assim, dessa forma. E há realmente nesse mercado um desafio muito grande, né? Eu recebo aqui semanalmente inúmeros pedidos de solicitando profissionais para trabalhar, né, nas diversas regiões do Espírito Santo, ainda mais que eu estou presente no estado todo. E eu acho que em parte, isso está sendo observado. Por exemplo, vai ter um edital agora da ADERES, né, Agência de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo, né, que o governo do estado vai abrir um edital de capacitação para profissionais de nível superior em panificação, vendo a carência das panificadoras hoje. Porque o mercado de panificação, por exemplo, se transformou ao longo dos anos. Eu falo que padaria vende até pão, entendeu? Padaria vende até pão. Padaria vende tudo. Né? Padaria hoje é mercearia, padaria é cafeteria, padaria é restaurante, padaria tem padaria aqui no estado que faz happy hour, né? Pizzaria. Pizzaria, hamburgueria, né? Olha a dificuldade de você gerir uma padaria com toda essa complexidade. O cara tem uma padaria, uma cafeteria, um restaurante, uma pizzaria, uma hamburgueria, tudo no mesmo lugar, né? Então é uma dificuldade muito grande gerir esse tipo de negócio. Mas não é à toa que aqueles que estão capacitados, que buscam o conhecimento, têm um sucesso enorme. A gente tem a felicidade aqui de ter os donos, egressos nossos da universidade, são donos da Rede Monza, da Monte Líbano, da Jodima, da Panzoni. As grandes redes de padarias aqui do Espírito Santo são egressos da Universidade de Vila Velha. Então, assim, há uma carência realmente no setor que precisa ser suprida. Há um braço do governo, um olhar muito bacana do governador Renato Casagrande nisso, de capacitar, né, de oferecer essas bolsas para o setor. A indústria também vê essa carência. Por exemplo, a Buais Alimentos, ela faz um trabalho super bacana aqui com a gente, com a universidade, que ela subsidia 30% do valor da mensalidade do aluno que quer cursar um curso superior na área. Olha que bacana. Uma indústria, né, do Estado, devolvendo para o Estado, né, contribuindo para o desenvolvimento do Estado com aquilo que ela vê de parceria importante para o crescimento do segmento, né? Não teria obrigação nenhuma em fazer isso, né, mas ela faz de coração. Eu acho que é muito bacana, vale ressaltar nesse olhar, né, da família Buais, em especial da Eduarda Buais, com essa parceria com a UVV, né, de contribuir para o crescimento do aluno, para a capacitação do aluno, que vai desenvolver o próprio setor que ela trabalha já, que a família toda trabalha há tantos e tantos anos. Então, eu acho que há um olhar do poder público, há um olhar da iniciativa privada e também, claro, os próprios empreendedores estão buscando capacitação nesse setor, mas que é carente, que falta mão de obra, eu não vou mentir falar aqui que tá fato que não tá, é desafio de todos nós. A gente observa uma mudança muito forte nos últimos tempos nas preferências de consumo quando a gente fala de alimentação saudável, muitas vezes vegana ou vegetariana, e muito focada também em entender boa parte dos processos, ou pelo menos a cadeia inteira dos processos produtivos até que o alimento chegue na mesa ali no dia a dia do consumidor, né? A gente está dentro do Inova Week e olhando exatamente essa perspectiva das mudanças de consumo, como que você considera que é possível trazer inovação para a gastronomia, para o turismo, e como que isso se conecta hoje com a UVV, por exemplo? Eu acho que
a gastronomia ela tomou um papel mais de protagonista ao longo dos anos, né? Eu faço televisão há 20 anos, né? Fiquei 11 anos no SBT, estou há 9 anos na Record, né? Na TV Vitória. E ao longo dessas 2 décadas, houve uma transformação no comportamento, né? As pessoas passaram, num primeiro momento, se a gente for pensar, vou voltar um pouquinho atrás. Se você pegar na década de 90, década de 80, as mulheres foram para o mercado de trabalho. O ofício dentro das cozinhas, as tradições, os saberes culinários eram passados das mães para as filhas e depois, posteriormente, para as netas. Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, houve um rompimento dessa cadeia, tá? E muito bacana, claro, foram ocupar o seu lugar, o seu espaço, tem todo o mérito para isso, mas houve uma transformação, houve um rompimento nessa transmissão desse saber. Tanto que no início, em 2000, quando a gente iniciou aqui o curso de gastronomia aqui na UVB, 2004, 2005, você tinha muitas mulheres que vinham fazer curso de gastronomia, eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar, eu não aprendi a cozinhar. Por quê? Porque eu fui para o mercado de trabalho, se eu fui trabalhar desde cedo, não aprendi a cozinhar e tal. Era muito comum ouvir isso, extremamente comum, no início das décadas de 2000 ali, mulheres falarem que não sabiam cozinhar, porque não tinham aprendido a cozinhar. O homem tinha vergonha de ir para a cozinha nessa época. Tá? Eram poucos homens que queriam aprender gastronomia, 2004, 2005, isso era muito pouco. E ainda mais que o curso superior de gastronomia no Brasil tinha começado em 98, na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Era muito recente no ensino superior de gastronomia. O homem que queria aprender sobre gastronomia queria aprender profissionalmente na área. Aí você tinha os profissionais da área que vinham estudar e tal. Mas você via claramente essa mudança de comportamento. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Por quê? Com o passar dos anos, a gastronomia foi tomando um lugar de mais protagonismo dentro do dia a dia, no cotidiano de todos nós, que todo mundo começou a se interessar em cozinhar. Todo mundo quis aprender mais a cozinhar. Cozinhar, aprender sobre alimentos, sobre as suas origens, né? Tanto que há uma transformação, por exemplo, dos lares. Né? As cozinhas elas ficavam como? Uma parede, uma porta fechada, a cozinha estava isolada lá. Ninguém ia na cozinha. Né? Se você tinha um funcionário, o funcionário que produzia. Ou se você não tinha funcionário, você entrava lá na cozinha, fechava aquela porta, produzia e serviam e comiam e ponto final. Hoje as cozinhas todas abertas. Primeiro veio a abertura da cozinha, abriu-se a porta. Daqui a pouco arrancou a parede. Integrou a cozinha com a copa. Isso é uma mudança enorme de comportamento. Depois veio, que loucura, fazer a segunda cozinha no apartamento. Olha que doideira. A maioria dos restaurantes tem 2 cozinhas. A maioria dos apartamentos hoje tem 2 cozinhas. Você tem uma cozinha e tem uma cozinha gourmet. Nem que seja uma chapinha que ele tem lá na varanda, mas ele tem uma segunda cozinha lá. Verdade. Né? Ou é um fogão de indução, ou é um fogareirozinho elétrico, ou se ele tem uma estrutura melhor, ele tem até uma outra cozinha do lado de fora. Mas os apartamentos novos, todos têm isso, 2 cozinhas. Quando que você chegasse na década de 90, início de 2000, e falasse que os apartamentos iam ter 2 cozinhas, eu ia falar que você é doido. Né? E hoje todos os apartamentos têm assim. Aí mais do que isso, os prédios têm espaço gourmet, churrasqueira. Eu tenho eu sou cozinheiro. Eu tenho um prédio, um lançamento de uma consultora aqui no estado, que dentro do prédio eu tenho uma cozinha gourmet com meu nome, Alessandro Heller. Quando um cozinheiro ia ter o nome de uma cozinha no lançamento de um prédio, e as pessoas iam valorizar isso, dar importância nisso, isso ser um instrumento de venda para aquele empreendimento. É a atualidade, porque foi se transformando. Então, hoje em dia, se você pegar no curso superior de gastronomia e de panificação da universidade, tem uma característica interessante. Tem uma turma que está formando agora, de 24 alunos, formou no semestre passado, de 24 alunos, 9 eram médicos. 9 eram médicos, de 24 alunos. Olha como a gastronomia passou a ter importância para a vida e para o cotidiano das pessoas. Isso não, eu só estou falando daqueles que vêm estudar aqui, mas esse reflexo ele tá na sociedade. Recentemente eu participei de uma agenda com o presidente da Booking, né, na Assembleia Legislativa aqui de Vitória, aqui do Espírito Santo, onde ele apresentou as pesquisas daquilo que motivava o turismo no Brasil. E o primeiro ponto em consideração hoje para o movimento turístico nos estados brasileiros, do turismo interno, é a gastronomia. As pessoas começam a pesquisar sobre a gastronomia, aí depois vão pesquisar hospedagem, pesquisar o que tem de atrativo natural,
Isso é uma mudança de comportamento que não existia no passado. Então, assim, a gastronomia tornou-se preponderante, né? Tornou-se protagonista, né? Nesse processo de decisão. E aí encaixa perfeitamente com o perfil do nosso Estado, né? Puxando o fio daquilo que você falou lá no início, das nossas potencialidades, da nossa força, porque o Espírito Santo, a gente tem um produto turístico muito forte, né? A gente já falou do café, você citou a cerveja do Espírito Santo é maravilhosa. Nós vamos receber vários prêmios agora. Isso, vários prêmios nacionais de cerveja, prêmios regionais. Temos a cachaça, né? A cachaça também foi premiada, né? A melhor cachaça. Em especial, quero ressaltar que o Espírito Santo ele tem o maior número de cervejarias por habitante do Brasil. Olha só a quantidade de cervejaria que a gente tem aqui no estado. E isso demonstra que a gente tem uma cerveja regional. Se você vai para o norte do Espírito Santo, você tem cerveja boa de qualidade no norte. Você vai para o sul, você vai para a Grande Vitória, você vai para o noroeste. Todo o estado do Espírito Santo tem cervejas premiadas, cervejas muito boas. E as pessoas valorizam aquilo que é regional, porque as pessoas valorizam mais a gastronomia. Eu quero ir para o município e eu não quero só comer para a subsistência, mas eu quero provar da sua origem, das suas tradições, do seu produto, da sua história. O produto, ele tem uma história. A gente não consome produtos, a gente consome histórias. O Espírito Santo é muito diverso nesse aspecto, né? A gente tem colonização italiana, alemã. A gente tem uma interface muito grande com outros estados, da Bahia, Minas Gerais, sim, Rio de Janeiro, enfim, um pouco da conexão com os estados aqui de modo geral, né? E aí é um pouco disso que muitas vezes a gente olha para esse tipo de assunto. Interessante você falar que o indivíduo comum do dia a dia, que tem outras profissões, começou a se interessar pela gastronomia. Por uma outra ótica, quando a gente olha para o mundo, via de regra, os chefes de cozinha, majoritariamente homens, né? Existia muito dessa cultura do homem como chefe nas cozinhas, assim, né? E a gente observa que diversos tipos de programas de televisão, veículos de mídia de massa, começaram a democratizar um pouco também o acesso e as pessoas começarem a visualizar que a cozinha, às vezes a alta cozinha, a alta gastronomia também poderia ser de mais fácil acesso, né? E você é um dos precursores disso, tirando do eixo Rio-São Paulo, você é uma das pessoas que trouxe isso para uma perspectiva regional e sendo o Espírito Santo um dos inovadores dentro dessa perspectiva, você com mais de 20 anos, né, de atuação em televisão, de modo geral, né? O que você observa que ao longo desses anos também você conseguiu se comunicar e como que isso acaba tendo um retorno positivo também, né, da sociedade de modo geral e para você especificamente como gestor, para os seus projetos, mas como que esse perfil do próprio consumidor, mas também de quem está ali assistindo no dia a dia, como que isso tem gerado um impacto positivo quando a gente olha a sociedade de um modo geral, a partir exatamente desses programas que você tem feito ao longo desses anos, né? Você falou de 2 pontos interessantes aí, do papel da mulher na gastronomia, né? No passado, a gastronomia, os restaurantes, os chefes, eles, para trabalhar à noite, a mulher não podia trabalhar à noite. Né? Se a gente pensar no passado, a mulher não podia trabalhar à noite, você não tinha transporte público adequado, você não tinha aplicativo para você pegar um carro para poder ir embora. Né? Isso há pouco tempo atrás. Se você falar 10 anos atrás, você tem uma deficiência muito grande de transporte depois das 11 horas da noite, né? Depois da meia-noite, então, nem se fala. Então, a mulher trabalhar à noite é um risco. Né? A mulher é forte, ela tem sua independência, ela tem toda a sua força de trabalho e tal, mas uma mulher num ponto de ônibus, pegando um ônibus à noite, é um risco. Né? E um homem que é casado ou que namora com a mulher e deixar a mulher também trabalhar e se suceder a isso, né? Sujeitar a isso, também é difícil ele aceitar isso aí. Então tem uma parte social que corroborava para você não ter a mulher trabalhando à noite, né? E isso foi ajustando ao longo dos anos. Hoje você tem um percentual muito grande de mulheres que são chefes de cozinha aqui no Espírito Santo. Aliás, é um grande percentual. Né? A gente tem várias chefes aqui no estado extremamente premiadas, né? Que fazem um trabalho excepcional. Mas essa mudança ela veio em questão da estrutura que hoje a sociedade te permite você poder trabalhar à noite.
E também pelas oportunidades, né? Foi gerando oportunidades. Talento nem se fala, né? Talento nem se fala. Ó, o ofício de cozinhar sempre esteve na mão das mulheres, né? Então, talento nem se fala. São extremamente criativas, extremamente profissionais, mas foi ocupando um lugar dentro do mercado de trabalho ao longo do tempo. Mas quando a gente, voltando para a parte do empreendedorismo, do resultado que você falou dos diversos projetos, eu vejo que assim, a gastronomia está ligada com a gente de manhã, de tarde, de noite, né? Você almoça com gastronomia, daqui a pouco você está de novo e você vai dormir com gastronomia. A gastronomia faz parte do nosso dia a dia, né? E você tem inúmeras oportunidades hoje no mercado para isso. Eu estava discutindo um projeto ainda há pouco com um aluno que ele quer fazer um restaurante focado em cozinha pet, em cozinha para animais. Né? Olha só, cozinha para animais. Que vai ter oportunidades incríveis. Gigante, né? Oportunidades incríveis. Recentemente eu vi até uma geladeira específica para congelados no supermercado para pets. Só para comida pets, natural. Tá vendo? Bacana. Então, assim, são mercados que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. Hoje isso é uma preocupação de um aluno que está estudando gastronomia. Não, eu quero trabalhar nesse mercado. Isso eu entendo como oportunidade de crescimento aqui. É um nicho que pouca gente está trabalhando, ou quase ninguém. Né? Então é especial no Espírito Santo, né? Então você tem você tem diversas oportunidades para quem está atento às diversas tendências, para que possa trabalhar, né? Essa tendência do regionalismo, da identidade, valorização daquilo que é nosso, nossa cultura, nossas tradições, nossos saberes, é a pauta que eu trabalho constantemente através das ações do Instituto Panela de Barro, que traz transformações para diversos municípios que a gente trabalha. O nosso festival, por exemplo, mais antigo que eu organizo é o Santa Teresa Gourmet, que está na 11ª edição. Tem 11 anos que a gente faz esse festival lá em Santa Teresa. E Santa Teresa, nessa década, ela se transformou totalmente. Era um município que ele não tinha uma identidade gastronômica como a gente tem hoje. É a capital da gastronomia capixaba, tá? Onde você tem o maior número de ofertas de restaurantes hoje em um município, né, per capita, né, oferta de restaurantes per capita no município é Santa Teresa. Então você tem muita oferta gastronômica, recebem turistas o ano inteiro, todo final de semana você tem turista em Santa Teresa. Tem um calendário muito bacana, o secretário de turismo lá, Rodrigo Brito, faz um calendário de eventos chamado Calendário das Estações, onde em cada estação do ano tem uma série de eventos voltados para aquela estação, e a gastronomia é palco de todos, é pauta de todos os eventos, né? Então as pessoas vão para lá para quê? Para poder se hospedar, curtir o frio, mas mais especificamente, para provar, para degustar o Espírito Santo, né? Para provar receitas, para provar dos nossos produtos, para provar das nossas tradições, para provar das nossas histórias, para provar daquilo que é nosso. E eu acho que é isso que está a força da gastronomia e está a força do impulsionamento do turismo regional capixaba. Exatamente nesse produto, né, que tem uma identidade, tem um carimbo de capixaba nele, né? O capixaba, eu falo que ele é tão forte, é tão ligado à gastronomia, que se você passear aqui, se você chegar, sei lá, se você estiver lá no aeroporto, lá em Brasília, e você vê um cara com a panela de barro debaixo da mão, você vai falar o quê? Fala pra mim. Vai preparar uma muqueca. Vai falar uma muqueca. Aquele cara ali, ó, deve ser capixaba. Ó. Vai preparar uma muqueca ali. O Espírito Santo é simbolizado no utensílio de cozinha. Qual estado brasileiro tem essa identificação? Nenhum. Né? Tamanha é a nossa ligação com a nossa gastronomia. O que a gente precisa cada vez mais é dar voz, é falar mais sobre os nossos produtos, falar mais sobre o nosso estado, ter orgulho daquilo que é nosso, ter capixabismo no peito. Eu falo sempre isso. Né? Alessandro, bacana demais assim, a energia com que você fala do turismo, da gastronomia. Queria te agradecer, né, por compartilhar esses insights com a gente e também deixar uma pergunta que é o seguinte: você como expoente no desenvolvimento da gastronomia, de projetos, né, ligados ao turismo, o que você imagina daqui a 10, 20 anos construir em termos de legado e como que você imagina o Espírito Santo, idealmente, né, alcançando aí projeções bem mais relevantes nessa questão do turismo e da gastronomia? Como que você imagina que a gente caminha para lá e que cenário que você projeta para o Espírito Santo? Eu projeto crescimento, né? Eu acho que o Espírito Santo, eu falo que a gente está há uma década talvez, ou talvez 2, atrás um pouquinho de Minas Gerais, quando a gente fala de gastronomia, né? Minas Gerais, ela é à frente, até porque o estado que foi
colonizado, primeiro que a gente, né? É um estado muito mais forte economicamente falando, né? Quase 800 municípios, né? É um Espírito Santo multiplicado por 10, né? Então é muito mais forte economicamente do que a gente, mas e automaticamente, por ser maior, tem muito mais oferta gastronômica, né? Mais produtos e etc. Mas a gente está um pouco atrás na questão, eu acho que da valorização, não no produto em si. Porque o produto a gente tem, como eu falei aqui, queijos. Queijo Minas é premiado, todo mundo sabe. A gente tem queijo aqui capixaba premiado também nacionalmente e internacionalmente. O café mineiro também é premiado. A gente tem cafés aqui, inclusive os melhores cafés arábica e conilon do Brasil, agora, recentemente, são capixabas. Então a gente tem cerveja de qualidade, também premiado. Né? Gin de qualidade. Oi? Gin de qualidade. Gin de qualidade. Cachaça, você falou cachaça de qualidade. Cachaça premiada, a Princesa Isabel foi premiada nacionalmente. Né? Então a gente tem cachaça de qualidade, tudo que mineiro tem de qualidade a gente tem também. Né? E mais do que isso, a gente tem praia, né? Vamos combinar, né? A gente tem um ingrediente que eles não vão ter nunca. Tanto foi Foi por isso que esses dois mineiros vieram empreender aqui. Eu também sou mineiro também. Sou cidadão capixaba de coração, tenho o título, mas eu sou mineiro, nasci em Governador Valadares. Então, assim, a gente tem muito mais do que eles poderiam ter. Né? A gente tem mar e montanha do lado, né? Um ingrediente que o Minas Gerais nunca vai ter. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem um potencial de realmente ser o grande destino turístico do Sudeste. Eu acho que isso que a gente tem que abraçar. O Espírito Santo tem que ser o grande destino turístico do Sudeste. E para isso, passa-se por esse processo de valorização daquilo que é nosso, de empreender no nosso estado, de estruturar esses roteiros turísticos, como a gente falou aqui, dos diversos roteiros que existem no Espírito Santo, né? Estruturar esses novos roteiros que estão chegando com um potencial muito grande, como o Pancas, como eu acabei de dizer, como estruturar cada vez melhor o Caparaó, que é na divisa com Minas, que é fantástico, né? Ele é lindíssimo, né? E ter empreendedores que investem também na questão da hospedagem. Porque o maior gargalo hoje no estado é a hospedagem. Esse é o maior gargalo do Espírito Santo. Né? Às vezes os municípios não se desenvolvem turisticamente porque não tem meio de hospedagem. Eu vou deixar claro aqui, Santa Teresa, por exemplo, que eu sou apaixonado por Santa Teresa. Tá? Santa Teresa não tem mais turistas em Santa Teresa porque não tem hotel. Se tivesse mais hotéis em Santa Teresa, tinha mais turismo em Santa Teresa. Aí teria mais restaurantes em Santa Teresa, teria mais gente. É uma cadeia, né? E aí vai embora, né? Então eu acho que isso que é uma grande falta. Se eu deixar uma dica para quem quer empreender, monte hotéis no Espírito Santo. Precisamos de hotéis, precisamos hospedar as pessoas aqui. A gente não tem grandes eventos aqui turísticos no Espírito Santo, não tem um grande show no estado, né? Não tem como fazer um Rock in Rio aqui no Espírito Santo, porque não tem hotel. Né? A nossa cadeia hoteleira ela é praticamente lotada somente com o turismo de business que a gente tem da Grande Vitória. Né? Então a gente não tem essa capacidade de receber tantos turistas assim. Né? A gente precisa fazer essa conexão, né, de capacitação, mão de obra, investimento e o sentimento de valorização daquilo que é nosso. Bacana demais. Tem gente que fala para não divulgar demais o nosso paraíso, senão acaba ficando mais pelo contrário, né? Quanto mais pessoas, mais recursos, mais investimentos nós trouxermos para cá, melhor fica, né? Sim. Desde que sejam bem alocados, que a gente consiga fazer isso de forma bem ordenada. Alessandro, novamente, muito obrigado, viu? E você que chegou até aqui, se ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também o sininho aqui das notificações para receber todos os próximos episódios. Se você considera que esse episódio vai impactar a vida de alguém, eu tenho certeza de que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Compartilha com essa pessoa e a gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.